11 horas e 53 minutos no horário de Brasília, o CNN Money News está de volta e agora você confere uma entrevista exclusiva com Alexandre Riccio, que é o CEO do Inter. Eu conversei com ele sobre o balanço do ano de 2024, as projeções para 2025 e as perspectivas dos investimentos da companhia. Ele também falou sobre o impacto do Pix no sistema bancário, nos meios de pagamento, além da influência do Banco Central no mercado e do interesse dos brasileiros em abrir contas em dólares, mesmo com o dólar a R$6. Acompanhe. A gente conversa hoje com o Alexandre Riccio, que é CEO Brasil do Inter. Alexandre, muito obrigado pelo tempo na tua agenda. Obrigado por estar com a gente aqui no Money. Queria começar a nossa conversa te perguntando como é que foi 2024 para o Inter. Naka, primeiro, obrigado pelo convite para poder fazer a entrevista. Prazer grande poder participar. E parabéns pelas primeiras semanas do CNN Money. Já sou parte da sua audiência, super feliz e satisfeito com o trabalho que está sendo feito. Obrigado. E começar falando um pouco sobre 2024, tem sido um ano excelente para o Inter. Então, a gente tinha, como temos tido nos últimos anos, metas ambiciosas de crescimento, incluindo carteira de crédito, incluindo base de clientes e ativação. Então, muita coisa para a gente poder fazer e a gente está chegando agora para os últimos dias de 2024 com uma sensação grande de missão cumprida. Então, conseguimos crescer carteira de crédito, conseguimos aumentar bastante a ativação de clientes, que é sempre uma missão grande nossa, né? E continuando dando passos importantes para a execução do nosso plano de negócios, que é o 60-30-30, que é um plano que foi lançado no início do ano passado, onde a gente tem o objetivo de chegar em 60 milhões de clientes, 30% de índice de eficiência e 30% de retorno sobre capital, né, o ROI do banco até 2027. Então, um ano excelente de execução. Alguns pilares importantes da nossa execução esse ano, né? Um é hiperpersonalização, que é entregar para cada cliente uma experiência customizada, uma experiência digital customizada. A gente tem conseguido fazer isso muito bem. Hoje, assim, cada cliente tem seu próprio aplicativo, com as ofertas que estão aderentes àquele perfil. Isso tem ajudado bastante. Então, assim, quando a gente olha para a nossa ativação, a gente conseguiu aumentar em 4 pontos percentuais ao longo de 2024 e é fruto do sucesso dessa estratégia de hiperpersonalização. Nosso negócio PJ também tem ido muito bem. Hoje, a gente está com 2,5 milhões de pessoas jurídicas na nossa base. Um negócio que tem ido muito bem, os clientes adoram nossa PJ, nosso produto PJ, porque ele ajuda muito, né, em parte de economia, né, redução de tarifas, é um produto super justo e também tem uma experiência muito melhor do que as experiências antigas para a bancarização PJ. Então, assim, para finalizar, 2024, acho que está mais um ano ali, check, mais uma vez, melhor ano operacional na história do Inter e vai ser também o melhor ano financeiro, né? Eu diria que já é, visto que ano passado a gente fechou os 12 meses, 2023, com 350 milhões de lucro e a gente já passou com uma excelente margem de conforto por esse valor. Então, assim, terceiro trimestre já com o ROI anualizado de 12%. Então, um bom ano para o Inter. Bacana. Alexandre, eu vou perguntando sobre essas metas, né? O 60-30-30 para 2027. Essa jornada de bancos digitais como o Inter para ativar clientes tem se mostrado cada vez mais custosa, porque os brasileiros, as brasileiras já têm relacionamento bancário normalmente aqui no telefone celular, pelo menos um. Como é que o Inter tem feito, qual tem sido a estratégia para conseguir ativar novos clientes e onde esses clientes estão? Vocês estão conseguindo atrair, fazer com que esta pessoa migre de uma casa para o Inter ou era um CPF desassistido? Tem alguns pontos. O primeiro tem de tudo. Então, tem o CPF que era desassistido, tem o novo CPF, tem o jovem, a gente tem nossa conta You e a conta Kids para pessoal ali a partir dos 10 anos de idade que entram na plataforma. Então, a gente acaba cobrindo de tudo, mas a maior parte do volume vem do mercado. Então, são clientes que não necessariamente se sentiam bem assistidos, que vêm para o Inter. A gente tem tido bastante sucesso nessa aquisição e ativação. O segundo ponto é como que a gente consegue ter sucesso nessa jornada, dada a competição.
E isso vem muito da estratégia do Inter. Então, diferentemente do que a gente pensa muito em banco. O Inter é uma plataforma, é um super app financeiro, onde uma das verticais de negócio é a parte transacional bancária, que é onde a pessoa vem e vai fazer o Pix do dia a dia. Até o Pix, a gente tem hoje mais de 8% das transações de Pix do Brasil começam ou terminam no Inter. Então, é um fluxo enorme, são mais de 20 milhões de transações num dia típico. E essa questão da plataforma, o que ela faz? Né? O Inter não só tem a parte básica, que é, de novo, transações bancárias, crédito e investimentos, que quando a gente pensa em banco, a gente pensa nessas 3 coisas, mas a gente tem mais 4 verticais de negócio super importantes. Então, a gente tem a parte de seguros, que é um negócio legal, um negócio que cresce, um negócio lucrativo, que a gente consegue atender muito bem os clientes. O nosso negócio de marketplace, que é o Intershop, compondo ali a plataforma e facilitando, levando uma solução diferente para o cliente, uma solução que gera economia. Então, o Intershop, toda a parte de conta global, que é um negócio, a nossa Global Account tem crescido bastante, ajudando o cliente não só na solução para a viagem, para poder reduzir eventualmente um custo numa viagem, mas também diversificação de investimentos. O brasileiro cada vez mais se vê na posição de ter que fazer essa diversificação de investimentos. Nós, sempre acostumados com o Brasil com 1% ao mês, talvez nós temos um sentimento menor da necessidade disso. Mas à medida que nós vamos nos letrando na ótica de investimentos, a gente vê que é importante fazer essa diversificação para fora. E o Inter, na conta global, nessa vertical, a gente apresenta essa solução para os clientes. E por último, o Loop, que é nosso programa de fidelidade, que tem evoluído muito bem, já tem mais de 10 milhões de usuários ativos no Loop, com soluções super diferenciadas. Então, quando a gente junta isso tudo, essas 7 verticais de negócio, como solução entregue através desse super app financeiro, a gente tem uma diferenciação em relação ao mercado e esse é o grande driver de crescimento ao longo de 2024 e a gente acredita muito que vai continuar sendo ao longo de 2025. Em cima dessa solução toda, vem toda a parte de hiperpersonalização e aí a criação de jornadas para poder conseguir usar o nudge, né? Usar pequenos toques que aceleram a ativação dos clientes. Essa é um pouco da história. E é interessante isso, Alexandre, falando sobre a experiência do cliente, né? Porque o Inter foi, acho que, talvez a primeira instituição financeira que trouxe essa bandeira do Super App para o Brasil e trabalhou muito forte essa jornada. Hoje, de fato, esses serviços estão lá no aplicativo do Inter, mas os concorrentes foram atrás. E hoje, muitas dessas verticais também aparecem nos concorrentes. Como é que está essa disputa de mercado por um super app? A China era o grande referencial. No Brasil, a gente teve algumas tentativas aí de algumas casas. Como é que está essa briga pelo super app brasileiro? Bom, a geração de diferenciação ela é cada vez mais difícil. Né? A gente precisa de estar sempre na frente, sempre inovando, sempre buscando soluções. Como nós tivemos em diversos produtos, então pegando, por exemplo, o Intershop, que é o nosso marketplace, a gente teve um diferencial de first mover, a gente consegue alguns pontos. Né? Acho que o primeiro ponto tem um reconhecimento do cliente de uma qualidade maior, e o segundo ponto a gente tem mais tempo de desenvolvimento, então a solução ela é melhor. Então isso hoje acaba gerando um diferencial, onde a gente consegue de fato engajar mais os clientes com essas verticais de negócio diferentes do que a competição. Então, no fim, continua dependendo de evoluções constantes e até um ponto que muda um pouco em relação à cabeça de fazer negócio no passado. Né? A gente sempre pensou, se a gente pensar nos últimos 5, 10 anos, uma vez criado um negócio, você passava anos com um negócio mais ou menos parecido e gerando receitas, então tinha todo o cash cow, né? Está pronto, ele vai gerar receita para sempre. E a verdade, que é como que a gente se diferencia, é que a gente tem que ficar o tempo inteiro se reinventando, recriando, mudando. Como é que a gente entrega, falei do Intershop, como que a gente entrega o Intershop? A cada 3 meses ou menos, a gente tem que mudar completamente a forma de entrega para o contexto novo, porque o contexto hoje ele muda a cada semana, né? Então, eu colocaria isso, assim,
existe eventualmente, na hora que todos os players vão diminuindo essa diferenciação, indo com o produto a mercado, a gente precisa de estar inovando novamente para poder gerar esse novo diferencial. E, nesse contexto, volto, né, repetir a terceira vez que eu falo, hiperpersonalização. Tem que conseguir, não basta ter o Intershop, não basta ter o shopping, ter o produto à venda, a gente tem que conseguir entregar para o cliente certo, na hora certa, e por isso a importância da hiperpersonalização. Não adianta eu tentar te vender um telefone quando você está tentando fazer um investimento. Sim, sim. E Alexandre, outro fator que você destacou no desempenho ao longo de 2024 é a carteira de crédito. Como a carteira de crédito se comportou num ano em que a gente teve uma mudança profunda na trajetória dos juros e, em tese, que deveria gerar, em tese, um comportamento um pouco mais refratário do demandante. Como está a demanda e como foi o comportamento da carteira ao longo do ano? Bom, 2024 foi um ano que a gente entrou com uma missão que hoje a gente já para de falar nela, mas que era achar a inflexão da inadimplência. Então, a gente conseguiu achar essa inflexão, a gente já está há 2 trimestres reduzindo a inadimplência e a gente precisava achar essa inflexão sem perder velocidade de crescimento. E isso tem acontecido, a gente deve chegar muito perto das nossas ambições de crescimento para 2024. Então, tem o dever de casa bem feito, mas, dado o contexto macroeconômico, é sempre um ambiente que a gente precisa de navegar com cautela, né? Então, a gente tem diversos fatores acontecendo, então, aumento de taxa de juros, a gente está observando de forma super atenta tudo que tem acontecido nas empresas brasileiras, nós estamos nos aproximando de recordes em número de recuperações judiciais. Como que o Inter se defende disso? Muitos créditos colateralizados. Então, quando a gente pensa em crédito para empresas no Inter, a gente pensa em colateral. Com isso, qual que é a consequência, né? Mesmo que a gente tenha uma inadimplência um pouco maior, a gente consegue controlar isso. E então, estamos bem. Tá. E na parte pessoa física, que é onde o Inter atua com créditos não colateralizados e também colateralizados, mas poderia haver uma pressão maior na parte não colateralizados quando a gente pensa em inadimplência, a gente tem também conseguido fazer um dever de casa muito bom. Então, nossa carteira de cartões está com inadimplência em redução. A gente já viu isso, a gente tem visto isso nos últimos meses. O último resultado, de novo, apresentamos o NPL, né, que é o atrasos maiores que 90 dias em redução pelo segundo trimestre consecutivo. E a gente faz o nosso planejamento, né, e olha para 2025 com uma ambição de crescimento muito parecida com a nossa ambição para 2024, mas com toda a cautela e toda a observação que a gente precisa de ter para poder ver quais vão ser as consequências do que a gente está vendo no ambiente macro. E como que você conseguiu, Alexandre? Foi uma mudança de mix de carteira? Você passou a oferecer mais nessa personalização da relação com o cliente? Passou a oferecer operações menos arriscadas do ponto de vista da inadimplência, com esse cenário de juro elevado? Naka, são alguns fatores diferentes ali. Então, quando a gente olha para a carteira do Inter, a gente tem mais ou menos 70% da carteira colateralizada. E a gente está falando de crédito imobiliário, crédito consignado, crédito para empresas. 70% tem garantia? 70% com garantia. Então, a gente tem uma resiliência nessa carteira como um todo. O que a gente fez ao longo de 2024? A gente continuou melhorando os nossos processos de cobrança. A gente foi fazendo todas as melhorias operacionais naturais de uma empresa relativamente jovem. A gente continuou evoluindo na nossa maturidade e isso traz alguns pontinhos ali de melhoria. Isso nos colateralizados. Não temos grandes restrições para crescimento em 2025, pensando em inadimplência. O que pode haver ali de restrição e atenção nossa é compressão de spread em função de curvas de juros que subiram muito. Não necessariamente a gente consegue repassar isso no preço. Então, tem uma atenção ali para conseguir fazer originação em 2025 sem ter uma compressão grande de spread. Mas as carteiras têm crescido, têm respondido bem e a inadimplência super sob controle 2024, atenção para 2025. Nas outras carteiras, especificamente na carteira de cartão de crédito, né, tinha um ponto importante que eu vou chamar de... A gente precisava fazer a digestão da safra de 2021, principalmente, 2020 e 2021.
Foram 2 safras onde o mercado estava muito agressivo Sim. na concessão de crédito, cartão de crédito especificamente, e tem uma maturação lenta. A gente pensa, o cartão de crédito, inadimplência é muito rápida, 2, 3 meses. Não. A gente está falando, maturação de uma safra são 36, 40 meses. Então, a gente tinha expectativa de conseguir fazer boa parte disso no ano passado, ainda 2023, 2024. Isso tem acontecido, as safras têm respondido bem. E a nossa capacidade de originação de cartão de crédito tem sido muito boa, a questão da plataforma muito boa. A gente tem conseguido mudar o perfil desse mix de clientes. Então, é uma carteira hoje muito mais sadia, com mix de risco muito menor. Então, a probabilidade de inadimplência desses clientes que usam o Inter hoje é muito menor do que a gente via lá em 2020 e 2021. E por último, mas não menos importante, a gente tem também ido para outras frentes de crédito não colateralizado, o que traz uma contribuição de lucratividade e nos permite crescer mais essa carteira também. Então, especificamente, a gente tem atuado ao longo desse ano muito no Pix Crédito, né, que é o financiamento de Pix. Esse produto tem crescido, já é ali por volta de 5% na nossa carteira de cartão de crédito. O cliente Por trás usa é um muito. cartão de crédito ou Por é um trás, a gente empréstimo pessoal? usa-se o limite do cartão de crédito, mas tem uma cara muito de crédito pessoal. E tem vários elementos, os clientes gostam. Pode ser o produto que resolva um pouco toda a questão no cartão de crédito, conjunto estrutural no Brasil, que a gente tem com parcelado sem juros. Então, isso pode ser um movimento interessante para os varejistas, à medida que nós, por exemplo, oferecemos o Pix Crédito, o varejista pode dar um desconto no pagamento do produto à vista e o cliente pode optar por pagar esse juro, que não é tão alto assim, não é nada parecido com juros rotativo, para se financiar. Esse produto tem crescido bastante e algumas outras variações que nós também temos usado para poder escalar a nossa carteira de crédito. Isso continua para 2024. De novo, não queria deixar de falar, cautela, mas com uma visão positiva de crescimento, sem qualquer observação hoje de potenciais sustos. De novo, aí a observação dia assim. É isso. E Alexandre, você tocou num ponto interessante, o impacto da curva de juros nos seus custos de captação. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. A gente observou uma volatilidade muito grande na curva de juros no fim do ano. Isso impacta toda a indústria, obviamente. Mas, para além disso, a gente observou durante 2024 um movimento curioso de captação de algumas casas que estavam muito agressivas, com um retorno muito agressivo. Como é que foi captar recursos em 2024 para o Inter? Naca, o Inter, foi até bom você tocar nesse ponto, assim, que uma das grandes diferenciais competitivos do Inter é justamente a captação. Então, não só do ponto de vista de volume, mas também de custo. Então, a gente tem o custo de funding hoje mais barato do mercado, inclusive quando a gente pensa nos incumbentes. Então, nosso custo de funding hoje é por volta de 65% do CDI, que é muito baixo. Tem um efeito aí que é um efeito de mix. Por que a gente tem esse custo tão baixo? Né? Tem um depósito transacional que é muito presente na composição da nossa captação no balanço do banco. Né? A gente tem uma captação hoje mais ou menos 50 bilhões e perto de 1/3 disso são os depósitos transacionais. Que é praticamente um custo muito próximo de zero. É a conta corrente. É a conta corrente do dia a dia dos clientes. E no restante da captação é um mix principalmente de CDB e LCI. E como a gente tem uma captação de varejo, a gente consegue oferecer um produto com um custo muito bom, mas super pulverizado. E como tem a LCI, que tem um custo abaixo do CDI, abaixo de 100% do CDI, na hora que a gente soma depósito à vista, mais CDB, que geralmente é um produto mais próximo ali do 100% do CDI, mais a LCI, que fica um pouco abaixo, a gente fica com um mix de custo de funding de 65% do CDI, o que nos permite uma competição saudável em todas as linhas de crédito. Então, não tivemos problema em termos de captação, muito pelo contrário, foi um ano muito positivo para a captação no Inter e a gente está com sempre excesso de captação para poder servir o nosso lado dos ativos, né, fazer os empréstimos. Então, o Inter super bem ali para continuar crescendo. Quando a gente olha para a curva de juros, aí de fato existe uma pressão grande
porque na hora que a gente vai precificar um ativo, e não só a curva de juros, né? A gente tem alguns produtos, quando a gente pensa, por exemplo, em crédito consignado, são produtos que têm a questão dos limites de taxa, né? Tem o teto de taxas. Sim. Então, ali sim existe uma compressão de spread e a gente precisa ficar atento, fazer as reprecificações, eventualmente diminuir a originação em um convênio ou em outro, para que a gente consiga manter a rentabilidade. Mas, acho que, de novo, muito bom o ano em termos de captação, custo de funding continua super baixo e aí é fazer esse ajuste fino na parte das originações para poder manter o spread e manter nosso caminho para o ROI de 30% até 2027, que é essencialmente dependente dessa disciplina de originação e de rentabilidade nas originações. Nessa discussão sobre captação, no fim de 24, a gente começou a ouvir uma discussão entre alguns economistas, algumas casas financeiras, sobre compulsório. Qual é a tua percepção sobre essa discussão? O compulsório, assim, ele acaba sendo um instrumento ali que pode ser usado para poder controlar demanda de crédito e eu acho que aqui vai ser um pouco mais também de observação de para onde que vai o mercado, como a gente está tendo, por exemplo, algumas pressões em termos de volume, exemplo, essa questão do teto de taxa e a própria taxa muito alta, né? A gente tende a ter um pouco de redução na demanda por crédito, as empresas um pouco mais pressionadas, algumas vão precisar de crédito para poder sobreviver, mas a gente vai tender a ter menos investimentos e essa redução no volume de investimentos, né, com uma taxa de juros mais alta, a gente deve tender a não ter necessidade de aumento de compulsório. Para algumas linhas, por exemplo, a poupança, eventualmente a gente pode ter até uma redução no volume de compulsórios para que libere-se um volume maior de financiamentos, habitação, o que é bom para a população brasileira, né? Porque 2025 a gente tende a ter bastante pressão no sentido de redução de funding para a originação das operações imobiliárias, o que pode sim, olhando na ponta contrária, né, gerar uma redução do volume de compulsórios de poupança, por exemplo. Alexandre, agora chegou a hora de eu pedir para você tirar do fundo da gaveta ali a bola de cristal, falar de 2025. Qual que é a tua expectativa para 2025? A gente começa o ano num cenário ali econômico com várias dúvidas, né? Dúvidas na política fiscal brasileira, no ciclo de aperto monetário do Brasil. Também tem um cenário externo com algumas dúvidas, né? Com troca de governo nos Estados Unidos. Me fala um pouco sobre tua expectativa para o ano novo. Naka, a gente começa estamos preparando para entrar em 2025 com uma certa, vou chamar de bipolaridade no que a gente vê dentro de casa e o que a gente vê no cenário macro. Então, como você colocou, o cenário macro super pressionado, desafiador, um cenário interno muito positivo. O que é esse cenário interno muito positivo, né? A gente vem fazendo uma série de deveres de casa ao longo do tempo, então a companhia está super bem, super pronta para o futuro. E o que faz com que a gente entre com a ambição de continuar em mais um passo para o nosso plano de negócio, 60-30-30, que nós falamos mais cedo, mas com toda a cautela que é necessária para poder navegar o cenário de 2025. Então, não temos, assim, grandes mudanças, ou praticamente nenhuma mudança estruturante, pensando em 2025. A gente tem um elemento que eu não queria deixar de te contar também, que é como a gente foi uma empresa muito de growth mesmo, de crescimento, quando a gente pensa de 2018 até 2021, porque era aquele monte, várias injeções de capital, nós fizemos o IPO, fizemos 4 follow-ons, trazendo muito capital para poder crescer, então foco, crescimento. 2022 a gente volta para a rentabilidade e a gente fez um exercício muito bem feito em 2022, 2023, 2024. E desde o início de 2024 a gente tem falado muito que a gente é uma empresa de crescimento com rentabilidade. A gente continua nessa trajetória em 2025 e quando a gente pensa em uma empresa de crescimento, o Inter é uma empresa que cresce muito mais do que o mercado. Então, assim, isso vem acontecendo naturalmente pelo ciclo, seja crise ou sem crise. A gente precisa de continuar esse crescimento e nossa visão não muda nesse sentido para 2025. Então, tem uma cautela
talvez com um nível de alerta um pouco maior, uma observação de inadimplência maior, seja em todos os segmentos que a gente atua, mas uma vontade, ambição de crescimento que não muda. A gente está otimista com 2025, tende a ser, esperamos, eventualmente numa conversa no final do ano que vem, está falando que foi mais uma vez o melhor ano da história da companhia, como a gente está vendo em 2024, é mais uma vez o melhor ano da história da companhia. Em linhas gerais, quando a gente pensa para continuar essa vertente de crescer, onde que o Inter vai colocar fichas na mesa para continuar com esse motor, com esse vigor de continuar ativando novos CPFs e continuar avançando na relação bancária com os clientes? Quais são as verticais onde dá para crescer? Uma coisa que a gente preza muito e a gente tem conseguido executar é pela consistência. Então, assim, dificilmente, tirando esses ajustes que eu comentei de ser mais crescimento, depois virar para crescimento e rentabilidade, se a gente olhar para a história do Inter, é uma história de crescimento, mas um negócio muito linear, assim, não tem grandes mudanças de estratégia. Isso para dizer que, quando a gente olha para 2025, na comparação com 2024, é muita consistência, é continuar crescendo. A gente teve algumas conversas recentes com investidores, e uma das perguntas é, e o Pix Crédito, ele para agora com esse cenário? Eu falo, não para. A gente não acelerou demais em 2024, a gente cresceu consistentemente, e a gente não espera frear agora em 2025, a gente vai crescer consistentemente. Obviamente, observando muito de perto a questão de inadimplência. Mas então a gente olha para 2025 como continuar a nossa trajetória de crescimento consistente. A gente continua com toda a parte de aquisição de clientes. Esse ano a gente vai fazer aquisição ali de por volta de entre 6 e 8 milhões de clientes, algo parecido para 2025, não tem nenhuma grande mudança. Carteira de crédito, também com uma expectativa de crescimento em 25 parecida com 2024, um pouco do nosso norte. E nenhuma das 7 verticais que eu comentei com necessidade de ajuste. Foram todas muito bem, todas se aproveitam muito do ecossistema do Inter, não tem essa simbiose que acontece tanto para o cliente, que é a questão da plataforma do Super App financeiro, ela continua. Então, acho que é um ano ali para continuar essa trajetória, mais um passo no nosso business plan, e fazendo ajustes táticos de acordo com o que o macro nos permitir, sempre torcendo para que a gente veja boas medidas macro que dê aquele empurrão a mais ali, que pode eventualmente transformar um crescimento de 30% num crescimento de 40%. A gente está sempre esperando isso do Brasil, né? O potencial está aqui, precisa ali de um ajuste fino em um detalhe ou em outro. Uma das coisas que mudaram muito a cara do Inter ao longo dos últimos anos foi a ida para o mercado americano. Como tem sido? Eu sei que esse é um negócio que tá debaixo de um guarda-chuva um pouco diferente do teu, mas me conta um pouco como tem sido a jornada do Inter nos Estados Unidos. E estar nos Estados Unidos é prenúncio de outros mercados? Naka, essa frente nossa, essa vertical de Global Account, é uma vertical que a gente adora, tem crescido muito, já são mais ou menos 10% dos clientes do Inter têm Global Account, e hoje esses 10%, na sua maioria, são brasileiros. Sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a gente tem uma solução para pessoa jurídica de conta nos Estados Unidos também, e a demanda tem sido excelente, a ativação tem sido excelente, e os clientes que usam a Global Account tendem a ser clientes com um valor agregado e um nível de cross-sell muito maior do que um cliente não usuário da Global Account. Então, é uma vertical que a gente está muito animado, que a gente quer continuar crescendo. Nós temos um diferencial ali que a gente não levou para o cliente só um cartão de débito para uso em viagem exterior, né? A gente tem uma solução completa ali, então tem toda a parte de gift cards, tem o shipping internacional para viagens, tem essa parte transacional mais completa, né? Toda a parte de ACH, que é como se fosse um Pix ou uma TED nos Estados Unidos, isso está tudo presente lá, Direct Deposit, você tem uma conta de luz, pode colocar direto no Inter. Então, de novo, toda a solução transacional está muito bacana e tem também a parte de investimentos. E no investimentos, o que o brasileiro está percebendo? Que a vida dele é um pouco dolarizada. Então, o que a gente vê?
sejam, dependendo do nível de renda, ele vai ter uma necessidade de dolarização da pessoa física maior. Então, por exemplo, a pessoa que se habituou a viajar para fora do Brasil todo ano, ela vai ter ali 5, 10, 15, 20% das despesas anuais delas estão em dólar. E a pessoa que tem menos necessidade de viagem, eventualmente ela ainda tem um hobby, um esporte, e o produto é importado e tudo. Então, acaba sendo uma vida um pouco dolarizada. E de que forma que o brasileiro consegue se proteger de eventuais flutuações grandes no dólar? A gente está vivendo uma hoje, né? Dolarizando um pedaço, fazendo diversificação de investimentos. Então, a gente está aproveitando essa oportunidade, a gente tem conseguido oferecer também boas soluções para os clientes nesse movimento de diversificação. Então, a gente está muito animado, a gente tem conseguido trazer muita gente, de novo, principalmente brasileiros, visando essa diversificação de investimentos ou visando o uso dessas soluções para viagens, por exemplo. E isso pode ser, sim, um precursor para alguma diversificação de negócios para outras geografias, mas eu diria que, inicialmente, ancorados nesse produto que a gente já tem, que é a Global Account, que é essa conta nos Estados Unidos, com cartão de débito, com os investimentos. É interessante, conversando com gente no Brasil, a TD, né, que é o CDB americano, Time Deposit, já está começando a ser um termo conhecido das pessoas por esse tipo de possibilidade. Agora, a operação nos Estados Unidos do Inter, em que pé ela está? É uma operação focada muito em latinos? Me conta um pouco desta operação. Naka, se a gente olhar para essa base total, que é mais ou menos 10%, hoje um pouco menos de 10% dos 10% são clientes não residentes no Brasil. Ali a gente tem a gente fez a aquisição em 2021 de uma fintech especializada em remessas. Esse negócio é um negócio que tem crescido. A gente tem feito várias melhorias, o negócio de remessa, principalmente de brasileiros para o Brasil. Então, pessoas que moram nos Estados Unidos, trabalham nos Estados Unidos e são, muitas vezes, arrimos de família ou fazem ajuda na composição da renda do brasileiro. Então, esse negócio de remessa tem ido muito bem. E o nosso produto, que seria um espelho desse produto transacional e de investimentos, mas para o não residente brasileiro, também está evoluindo a passos largos para poder ter uma solução cada vez mais completa. Hoje, eu diria que o nosso produto está mais focado e com uma escala muito maior em servir esse brasileiro. E a gente acha que é uma demanda e um aproveitamento de canal de distribuição Brasil muito forte. Isso tende a continuar. Então, assim, não chegamos no limite do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de vendas para esse cliente brasileiro que abra a Global Account. E, em paralelo a isso, a gente tem trabalhado na melhoria do produto, vamos chamar de produto para o não residente, e a gente vai escalando ele também, tem um potencial muito grande e a gente espera aproveitá-lo aí nos próximos anos. Muito bem. Alexandre, agora olhando para o futuro de verdade, não só 2025 que está aqui batendo a porta, quando a gente pensa para daqui a 5, 10 anos, como você imagina o mercado de serviços financeiros no Brasil? Ele vai ter que cara? A gente vai ter 4, 5 bancões, 4, 5 digitalzões. Como que você acha que vai ser a cara deste mercado daqui a uma década? É uma boa pergunta e tem cenários diferentes que podem acontecer, mas entendo que foi feito um bom dever de casa pelo Banco Central nos últimos 10 anos, aumentando a competitividade do mercado. Então, a gente já tem um desenho hoje de sair ali de ter 5 grandes instituições para termos, eventualmente, daqui a 10 anos, 10 grandes instituições e o brasileiro vai ter um poder de escolha melhor. É uma questão toda de diferenciação e de ter mais o que... Mais assim, a gente pensar como nessas instituições, né, no Inter, por exemplo, como uma solução para o brasileiro. Então, a gente vai evoluir para, daqui a 10 anos, ter mais essas soluções sendo consumidas de acordo com a preferência do cliente. Então, não necessariamente vai ser pelo aplicativo, não necessariamente vai ser pelo telefone. A gente vai ter isso aí cada vez mais distribuído em formas de consumo diferentes que o cliente vai ter de opção ao longo dos anos. Eu vejo um pouco disso, mas não poderia deixar de falar que, assim, quanto mais longe a gente vai, mais a gente erra, né? Então eu adoro o caso nosso.
que a gente gosta de contar, que foi nosso plano de negócio de 2014. Nessa época, a gente estava tentando ser emissor ou de uma das duas grandes bandeiras de cartões. E a gente, nessa época, a gente estava com alguma coisa ali de conta de investimentos. A gente devia abrir, sei lá, 10 contas por dia de investimentos. E a gente fez um business plan para poder tentar convencer uma dessas duas bandeiras de cartões. E esse plano falava em 100 mil clientes até 2020. Em 2020, a gente abria 100 mil contas por semana. Esse é o tamanho do erro que a gente pode ter quando a gente faz essas Mas provisões. Mas que bom errar desse jeito. Exatamente. Né? Mas você acha, então, Alexandre, olhando para o futuro, a gente não vai errar nessa daqui. Olhando para o futuro, a gente vai ter mais concorrência e vamos ter serviços ao longo da jornada do consumidor? Um pouco isso que você imagina? Vamos ter mais serviços, vamos ter mais formas de consumo e interação. Então, assim, a gente vai pensar assim, algo que já tem acontecido, né? O Pix. Não necessariamente a gente vai entrar no aplicativo para poder fazer um Pix. Já tem evoluído para ter formas de uso do Pix diferente. Vai ser pagamento por aproximação, já tem sido pagamento por WhatsApp, entre outros. Acho que isso aí são movimentos que vão continuar acontecendo. E acho que o principal, a gente vai ver o Inter lá participando dessa evolução, crescendo e atendendo cada vez mais o brasileiro com soluções cada vez mais completas, ajudando o brasileiro a ter essa vida financeira mais inteligente, que é o que a gente tem focado bastante em entregar. Então, para o brasileiro, ele vai investir melhor, ele vai pegar crédito melhor, ele vai ser melhor servido no dia a dia dele. Então, com isso em mente, né, com essa proposta embedada na cabeça e na cultura do Inter, de levar o melhor produto o tempo todo, a gente tem certeza que nesses 10 anos a gente vai estar ali presente. Quantas ajudando. Pessoas você tem só trabalhando com desenvolvimento de tecnologia e de soluções para esse negocinho aqui, mas que não é só isso, né? Exato. Hoje são mais ou menos 1.700 pessoas focadas em tecnologia. Se a gente pegar assuntos correlatos à tecnologia, a gente passa de 2.000 pessoas. Então, mais de metade da companhia está focada nisso. Assim, como é que eu levo o melhor produto, como é que eu ajusto, como é que eu gero mais valor para o cliente e depois como que eu desenvolvo isso e levo isso para a palma da mão do cliente. Então, quando são mais de metade da companhia, hoje está focada nisso. Tá muito bem, essa foi a conversa com o Alexandre Rissio, que é CEO Brasil do Inter. Que 2025 seja bom para nós e também para você. Muitíssimo obrigado por ter acompanhado essa conversa e a gente volta durante a programação do CNN Money.